Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Queridos amados irmãos e irmãs, queridos devotos, todos fiéis que nos acompanham através também das nossas redes sociais, minha saudação. Que bom estarmos nessa noite, iniciando neste clima de espiritualidade, a nossa caminhada quaresmal. Hoje, com esta celebração da quarta-feira de cinzas, como já foi nos apresentado na acolhida, na introdução desta liturgia, nós iniciamos uma longa caminhada, a caminhada da quaresma, como nós costumamos dizer ou podemos viver, como um grande retiro espiritual. São 40 dias que, com Jesus, somos convidados também a adentrar a um deserto espiritual. É um momento oportuno para olhar um pouco para a nossa vida. Até a própria liturgia se torna uma liturgia mais sóbria, de menos louvores, mais de intensa espiritualidade, que é o convite, então, a olhar a nossa caminhada, a nossa vida, como estamos vivendo a nossa espiritualidade, sobretudo o nosso encontro com Cristo. E assim vai nos marcando sempre a caminhada, a cruz, como sinal de penitência e de reconciliação. E hoje, a liturgia, ela vem nos marcando com alguns sinais importantes e até mesmo com alguns pontos que nos traz como profundidade para a nossa reflexão. Primeiro, me traz presente sempre a profecia de Joel, onde ele nos faz uma advertência. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nos convida de fato a uma mudança interior, nos convida a uma mudança que parta do nosso coração. E junto com este convite do profeta Joel, logo após a reflexão, será imposta sobre nós as cinzas, e o ministro, o sacerdote, vai dizer no silêncio: convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo quaresmal, no qual iniciamos agora, é um convite então a uma caminhada de conversão. Conversão, de mudança de rota, mudança de estilo de vida, mudança de atitude. Por isso então é necessário pararmos, é necessário entrarmos nesse retiro espiritual de encontro consigo e conversar com Deus à luz da palavra de Deus, para que assim possamos viver plenamente esta conversão. Mas uma conversão, então, que deve partir do nosso coração. Não é simplesmente uma mudança de aparência, uma mudança da nossa face, do nosso rosto, mas é rasgar o nosso interno e lá de dentro buscar também olhar, muitas vezes, as nossas feridas, tudo aquilo que nós carregamos, que precisamos deixar para trás. E a própria caminhada quaresmal nos dá um aspecto interessante. Se nós olharmos, nós vamos iniciar com as cinzas, que é jogada em nossas frontes, na nossa testa, na nossa cabeça, e vamos concluir esta caminhada com a água, com o lava-pés, com o beijo aos pés. Então veja, quando nós compreendemos o sentido da nossa caminhada quaresmal, das cinzas em nossas cabeças e a água aos pés, é o convite também de viver este caminho da humildade, de debruçarmos aos pés do outro, que nos coloca também a serviço. E assim, nos ajuda a compreender o Evangelho de Mateus hoje, do capítulo 6, versículos 1 seguintes, que nos apresenta aqui então um tripé que fundamenta esta caminhada, que deve nos levar também ao serviço, levar ao encontro do outro, que perpassa primeiro pela esmola, a caridade ao irmão, e essa caridade que vem iluminada também através da oração, para mim aqui deve ser a primeira atitude de uma vida de oração. Uma vida que deve ser pautada com uma verdadeira espiritualidade,
mas esta oração a sós, silenciosa, entre você e Deus. Não precisamos mostrar para todo mundo que vivemos a nossa oração, mas sim, às vezes é necessário também nos fechar no nosso quarto, ou na capela do Santíssimo, ou a sós com Deus nesse diálogo, para iniciar então um caminho que nos leva para o jejum. O jejum é a capacidade de abster-se, de abrir mão, muitas vezes daquilo também que eu desejo, que eu gosto, que eu amo, como sinal de sacrifício, como sinal de penitência. E a penitência que nos leva também, então, assim, para a caridade, para a esmola, no qual a Igreja nos fala daquilo que eu vou, fazer como jejum, através da minha oração, eu posso depois oferecer aos pobres, aos necessitados, como sinal concreto da minha ação caritativa. Mas tudo isso deve ser como um processo de conversão, um processo de uma caminhada que a Quaresma deve nos levar a viver. Este grande retiro espiritual, tempo de conversão. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então essa atitude que deve partir da nossa interioridade, não basta o externo. E junto, como atitude concreta dentro desta caminhada quaresmal, sempre na Igreja do Brasil, nós há muitos anos temos algumas temáticas, que podemos dizer uma temática social, que nos ajuda também a viver a nossa conversão, que é a campanha da fraternidade. E este ano, a campanha da fraternidade nos traz uma temática que é muito importante para nós, para refletir como uma caminhada de conversão. E ela traz como tema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E o lema, fraternidade, diálogo, comunhão de amor. Veja, então, se eu paro num espírito de oração, de meditação, de contemplação dessa temática, nos dá aqui um verdadeiro itinerário de fé para caminharmos também num sentido de conversão neste tempo quaresmal. Primeiro, é o convite, então, ao longo deste tempo da Quaresma, ter presente que Cristo é aquele que vem trazer para nós a paz. Ele não vem para trazer a discórdia, para trazer a desunião, mas o primeiro mandamento de Jesus Cristo é o amor. Amai-vos uns aos outros. Que tenhamos presente então que Jesus é aquele que vem trazer a paz para a humanidade. É aquele que vem trazer a unidade. Nós vivemos muitas vezes numa sociedade, praticamente parece que este ano, fruto de uma pandemia e da sociedade, a forma que vem trazendo várias formas de divisões às vezes dentro da nossa própria igreja, entre o próprio clero, entre os próprios leigos, e vivemos então discussões desnecessárias e esquecemos da nossa centralidade que deve ser Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos traz dentro da nossa diversidade a unidade. Então o grande desafio desta Quaresma, dessa nossa caminhada ao longo destes 40 dias, é perceber que nós também devemos ser frutos da unidade dentro da diversidade. E para isso, é necessário então fortalecermos sempre o diálogo. Como é difícil, parece hoje, dialogar. Como é difícil hoje dialogar com o diferente. Eu quero dialogar com aquele que pensa como eu penso, aquele que fala o que eu quero ouvir, mas também nós devemos aprender a escutar o diferente, a ideia diferente, o que tem ações diferentes, mas tudo isso à luz de Jesus Cristo, à luz da Palavra de Deus, como referência para a nossa caminhada. E assim, se nós tivermos presente como ponto de referência para a nossa vida cristã, sempre a Palavra de Deus, essa conversão que perpassa pelo Evangelho, seremos capazes também de dialogar com o diferente e viver a unidade, acolhendo o outro na sua diferença, vivendo também uma caminhada de amor.
Não significa que aquilo que o outro pensa eu também tenho que pensar, mas eu tenho que ter a capacidade de dialogar, de maturidade cristã, e cada um fortalecendo na sua fé cristã e sobretudo a partir da nossa doutrina, da doutrina na qual a Igreja nos ensina. Que assim então hoje, ao iniciarmos este momento tão belo, tão importante da nossa Igreja, possamos viver este caminho de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. E essa conversão que inicia, perpassa pelo nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.